pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Caroline, sou professora de matemática e hoje o nosso assunto abordado será sobre as figuras geométricas planas. Dentre elas está a representação de um ponto, a reta e o plano, a semirreta e o segmento de reta, certo? Representação de ponto, reta e plano. A geometria ela se baseia em três noções: o ponto, a reta e o plano. Essas noções são aceitas em definições e por esse motivo são chamadas de conceitos primitivos. Ou seja, a geometria ela conceitua, né, esses três pontos, esses três fatores, que é o ponto, reta e plano. O conceito de ponto ele diz que um ponto ele não possui forma e nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos mais usados e importantes, né? Que se referem à localização que é abordado mais nos conteúdos de geografia. Ou seja, o ponto ele é um principal importante na área da geografia. E a reta diz que são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Ou seja, elas são infinitas, mas para as duas direções. Ou seja, uma reta ela é infinita tanto para a esquerda como para a direita. Ela não tem fim, uma reta. É algo infinito. E o plano? O plano diz que é um conjunto de retas alinhadas e também é um conjunto de pontos. Ou seja, o plano ele é um conjunto de retas e um conjunto de pontos. Ou seja, está os dois inclusos. E vamos comentar um pouco sobre ponto. O ponto ele não possui dimensões, isto é, não tem comprimento nem largura ou altura. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito em um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Ou seja, aqui estão 4 pontos definidos, né? Cada ponto por A, B, C e D. Cada um desses pontos estão definidos por uma cor. Cada ponto tem sua cor, que é para definir as letras e as suas distinções. Reta. Não podemos definir uma reta. No entanto, temos noção do que seja. Por exemplo, um risco no papel feito com o auxílio de uma régua nos dá a ideia de uma reta. Ou seja, se você tiver com um papel, né, e o auxílio de uma régua, e você fazer o risco, né, com o auxílio dessa régua, fizer um risco no papel, dá uma ideia que isso seja uma reta. E a reta é formada por infinitos pontos alinhados. No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto G. Observamos aqui a imagem abaixo. Entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Ou seja, entre o ponto B e o ponto C, dá para se marcar outro ponto aqui na reta. Entre esses novos pontos e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Ou seja, entre o ponto novo, que foi o ponto feito entre B e C, dá para fazer outro ponto entre o ponto novo e o ponto C. Ou seja, o ponto que ficou entre B e C, dá para fazer outro ponto em C. Conseguimos marcar outro ponto, certo? Então, entre os dois pontos, sempre existe um terceiro ponto. Quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Dois pontos sempre são colineares, ou seja, A e B é colinear, B e C é colinear, C e D é colinear, viu? A reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Ou seja, uma reta é infinita. Como eu falei, tanto para a esquerda como para a direita, ela é infinita. Um plano. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano, que nomeamos um plano por uma letra minúscula do alfabeto grego, que é o alfa.
entre, né, essas letras, essas palavras estão inclusos o alfa, o beta e o gama. O plano possui duas dimensões, que é o comprimento e a largura. No entanto, não é possível medi-los, ou seja, o comprimento e a largura de um plano, eles não são possíveis de ser medidos. O plano é formado por infinitas retas, ou seja, um plano ele tem infinitas retas. E a semirreta ela é todo o ponto de uma reta R que divide essa reta em duas regiões opostas chamadas semirretas. Voltando aqui. Aqui na semirreta, né, diz que tem começo e não tem fim. O ponto de divisão é chamado a origem da semirreta, e uma das semirretas, por exemplo, é indicado por OA, que lemos o seguinte: semirreta de origem O passa por A. A reta R é chamada reta suporte das semirretas. E o segmento de reta, ele se tornarmos dois pontos A e B distintos de uma reta R, determinamos um pedaço da reta R chamado segmento de reta, de extremos A e B, que indicamos por AB. E sim, o segmento de reta ele tem começo e fim. E obrigada, eu espero que vocês tenham compreendido mais esse assunto. Rapaz, esses galos, os galos infames, é hora de galo cantar.